Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Estaremos iniciando nesse instante a nossa reunião de doutrina para a glória de Deus. Eu quero nesse instante ler um texto que se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 28, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Ore comigo e vamos iniciar nossa reunião de doutrina nesta noite. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, nós estamos agradecidos ao Senhor por mais este dia e por tudo que o Senhor proporcionou para com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Muito obrigado, a Deus, pela proteção sobre nossa casa, nossa família. Muito obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nosso coração. Pela tua palavra a nós revelada, ó Deus, a tua graça sobre nós derramada. É assim que nós oramos, pedindo ao Senhor nesta noite que ilumine a nossa mente, ó Deus, e também o nosso coração, por meio do que iremos estudar aqui. Mas acima de tudo, Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Todos os teus servos que estão reunidos em todos os lugares deste mundo, em suas casas, transmitindo os seus cultos, que amando o Senhor, vem estar sobre cada um deles. E a igreja do Senhor que está em sua residência, recebendo a sua palavra, a orientação, as instruções necessárias, ó Deus, para caminhar cada dia mais firme nos teus caminhos. Ser com cada um deles, hoje e sempre, é assim que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos nesse momento louvar o Senhor com o hino do nosso cenário, de número 318. Hino do nosso cenário, daqui a pouco estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus. Louvemos ao Senhor. Deus
graças a Deus. Como costumamos, de vez em quando trazemos um hino novo para que a gente possa, né, nos adaptar ou adaptar os nossos ouvidos a essas novas canções do nosso inário. Sempre desde que chegamos nós temos colocado, apresentado os irmãos, e alguns deles nós temos aprendido com os irmãos, né, esses hinos do nosso inário, certo? Nós vamos estar louvando a Deus com mais um louvor, e esse louvor nós vamos estar adorando ao Senhor, e depois estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, certo? O hino de número 297, esse é um hino bem conhecido de todos nós que já cantamos no templo e já aprendemos, né? Aprendemos esse hino aqui com os irmãos, e agora nós vamos estar louvando ao Senhor com este hino, certo? Louve ao Senhor nesse momento. 297, chamada final. Do nosso inário Novo Cântico. Hoje a internet não está ajudando, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Sua imensa graça lá estarei.
quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo capítulo 3, nós vamos começar a nossa leitura a partir do versículo número 14, apenas 4 versículos para a nossa leitura desta noite. Nós estamos tentando resumir o tempo, para nos deter um pouco mais no estudo, e a internet aqui não está ajudando muito bem, mas nós vamos caminhando aqui pela graça de Deus, na certeza que o Senhor há de agir poderosamente em nossos corações, em tudo que fizermos aqui nesta noite. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 14 a seguir, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que também faze-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15, 16 e 17. Vamos orar mais uma vez ao Senhor nesse instante. Bendito Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra que acabamos de ler e rogamos a Deus a favor do nosso coração, que a mão do Senhor venha ser sobre nós constantemente, operando as tuas maravilhas, Pai, realizando a tua obra contínua em nosso coração. É assim que nós oramos ao Senhor e pedimos por este culto, por este momento, ó Deus, de aprendizado da tua santa e preciosa palavra. Que seja um momento realmente, ó Deus, de adoração ao nome do Senhor. Seja um momento de aprendermos um pouco mais aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Fortalece-nos, meu Pai, em nome de Jesus. É assim que nós pedimos por nós e por todos os teus servos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos louvar a Deus com mais um louvor e depois nós estaremos entrando no estudo da palavra de Deus nesta noite. O hino de número 319. 319. Você conhece, louve o Senhor. Se não conhece, aprenda, mais um hino nessa noite. Obreiros em marcha. Para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo que o diz como Salvador.
amados irmãos, nós temos estudado a palavra de Deus nas nossas reuniões de doutrina, e eu sempre tenho partido de uma perspectiva de que estou tratando com novos cristãos. É bem verdade que boa parte dos nossos irmãos já são pessoas que trazem consigo uma certa bagagem de conhecimento, mas eu aprendi com muitos dos que passaram na minha vida que, por mais que seja simples, o que ensinamos é fundamental para a nossa vida cristã. E você se prejudica se você trouxer algo muito difícil para entender, pensando naqueles que já têm um certo conhecimento. Você prejudica os que não têm ainda um certo conhecimento. Então as questões básicas da vida cristã, ela é fundamental por esse motivo. Porque aqueles que conhecem se fortalecem ao rever, ao revisar, né? Tem uma oportunidade de também se confrontar, né? Confrontar a si mesmo, se realmente aquilo que aprendeu está sendo colocado em prática, se aquilo que realmente ouviu ou conhece das Escrituras Sagradas está sendo vivido por si, né? Está sendo colocado em prática na sua vida, é visível no seu testemunho, né? Nas suas ações do dia a dia. E aqueles que são novatos, estão começando a sua vida cristã, vão aprendendo como é que se vive essa vida cristã, e que deve ser vivida edificada na palavra de Deus. Por isso nós tratamos sobre vários assuntos desde que chegamos à igreja presbiteriana na cidade de Jaguaribe. E sempre que vamos iniciar um novo assunto, eu peguei dos assuntos antigos um dos pontos e sempre faço referência a ele. Por exemplo, nós trabalhamos sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu não faço referência a ela quando vou iniciar um novo assunto, mas sempre o assunto que eu faço referência toda vez que vamos iniciar um novo assunto é sobre certeza de salvação. Isso fazendo aqueles que já são maduros na fé, né, compreender que essa convicção ela deve ser permanente no seu coração, porque em determinado momento alguns conflitos podem se levantar mesmo diante de uma pessoa madura, de uma pessoa que tenha conhecimento a respeito da sua vida cristã. E aqueles que estão chegando agora, eles vão se despertar para a seguinte realidade: que a salvação não é pelas obras, mas pela graça. E se eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, preciso crer verdadeiramente que o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar e apagar todos os meus pecados. Então eu preciso ter certeza da salvação, porque eu creio em Cristo, e Ele é o Salvador da minha alma. A Ele eu entreguei a minha vida, a Ele é com Ele que eu tenho caminhado, e é com Ele que eu tenho aprendido, e é nele que tenho buscado a aprender ainda mais sobre a minha vida cristã. Então preciso ter certeza de salvação, porque foi Cristo que me salvou. Então sempre quando eu vou tratar um outro assunto, eu lembro desse ponto que eu considero fundamental, tanto para o velho como o novo cristão. E por que eu considero fundamental? Porque se você for conversar com muitos irmãos que já têm uma certa trajetória na sua caminhada cristã, ele não vai trazer essa certeza de salvação. Ele vai dizer que está trabalhando, que estou tentando, estou me esforçando, estou lutando. E quando essas expressões é colocada em relação à certeza da salvação, logo subentende que há uma contrapartida da pessoa. Jesus ele veio para salvar, mas que o homem precisa fazer algumas coisas para alcançar essa salvação. E nós não cremos assim. Nós cremos que ao crer nós recebemos essa salvação por meio de Jesus, e então somos salvos. Temos que ter certeza dessa salvação em Cristo Jesus, certo? Muitas questões são levantadas, nós já trabalhamos essas questões, mas nunca em rede social, né? E eu acredito que isso traz algumas perguntas, isso traz algumas dúvidas para muitas pessoas que, mesmo estando na igreja durante um bom tempo, ainda não têm certeza da sua salvação, mas que deveria ter essa convicção, sendo que quem nos salva não somos nós, não são as nossas obras, não são as nossas ações, mas o Salvador da nossa alma, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então sempre que eu vou tratar de um novo assunto, eu falo que
tratamos sobre esse tema na igreja, que acredito os irmãos chegaram ao entendimento que, convertido ao Evangelho, podemos ter certeza que somos salvos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Saindo desse tema, que foi um tema antigo, discutido há um bom tempo atrás, passamos a falar sobre os deveres e necessidades do cristão, e entre esses deveres e necessidades do cristão, lógico, todos eles relacionados a sua nova vida, sua nova natureza com Cristo. E nós tratamos sobre, em primeiro lugar, é dever e necessidade do cristão viver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, né? Tratamos também que é dever e necessidade do cristão viver uma vida de meditação da palavra de Deus. Oração e leitura da palavra de Deus devem caminhar juntos, né? Deve ser, esses dois devem se unir, deve estar ligado, deve estar entrelaçado na nossa vida cristã, né? E aí, por isso nós temos nossos devocionais, que é sempre oração, leitura ou leitura e oração, né? E aí é um dever e uma necessidade de todo cristão viver essa vida de oração e também de estudo da palavra de Deus. E sempre que eu penso nesse segundo tema que nós estudamos há um bom tempo atrás, que é dever e necessidade do cristão estudar a Bíblia, sempre penso nas interpretações erradas das Escrituras Sagradas, que muitos cristãos terminam tendo por não se deter, por não estudar determinada passagem. Ele lê um texto, ele lê uma passagem bíblica e logo ele faz uma interpretação e não procura saber se aquela interpretação realmente é correta, está de acordo com o que o autor, o escritor está dizendo, né? Se realmente está dentro daquele contexto em que ele está lendo. E nós temos muitas interpretações erradas por esta razão. Não se deter a estudar a palavra de Deus, quando o estudo da palavra de Deus é um dever e uma necessidade de todo cristão. Em terceiro lugar, falamos que é dever e necessidade de todo cristão e a igreja se congregar. Não existe crente fora do aprisco. Esse negócio de desigrejado não tem base bíblica para isso, não tem fundamento. Ora, os discípulos de Jesus sempre estavam reunidos em algum lugar, mesmo quando eles passaram pela grande perseguição, mesmo quando eles foram forçados a fugirem para outras cidades e outras regiões, onde eles passavam, terminava acontecendo uma certa reunião, um grupo ali era alcançado pela graça de Deus, pessoas ali eram transformadas pelo Evangelho, e uma igreja era fundada ali, acontecia ali um início de um trabalho, e um grupo de pessoas sempre estavam se reunindo, louvando e adorando a Deus. Ou seja, é necessidade e dever de cada cristão ter um lugar para se congregar, ter um lugar para compartilhar. Enquanto estudar a Bíblia, né, nós falamos sobre João, onde Jesus diz: errai por não conhecer as Escrituras, melhor, examinai as Escrituras, porque cuidar e ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E a igreja, nós pensamos em Hebreus, né, que diz que não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Mas para a gente adiantar aqui os temas que já foram estudados, só para que as pessoas que nos acompanham nesta noite possam conhecer o que já tratamos com os irmãos, o que já falamos no contexto do nosso templo, né, quando podíamos nos reunir na casa do Senhor. Então o quarto assunto foi viver em comunhão com os irmãos. É um grande problema a igreja viver em comunhão. Nós temos irmãos que para alguns são insuportáveis, para outros é complicado de se relacionar, de conviver, mas a Bíblia nos diz que devemos ter comunhão com esse irmão, e tratamos sobre isso, falamos sobre essa situação, quando Deus nos manda amar o nosso irmão como a nós mesmos, né? E o quinto foi, tratando sobre a necessidade do dever do cristão, foi ser batizado. Falamos sobre os tipos de batismo, falamos que todo cristão que inicia sua caminhada na fé cristã, ele deve se tornar membro da igreja, né? Deve se tornar membro da igreja local, certo? Sexto, servir ao Senhor, servir ao reino de Deus na congregação local. Todo crente ele pode ter uma ocupação no reino de Deus e desenvolver o trabalho na igreja local onde ele está se congregando, onde ele agora foi recebido como membro ou congregado, certo?
Falamos sobre contribuir financeiramente, deixamos bem claro que existem dois meios de contribuições financeiras que nós defendemos, é o dízimo e a oferta, né? E isso nós ensinamos aos irmãos a serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. Estranhamos quando alguém entre os irmãos termina não sendo fiel nos dízimos e na oferta. Quando um irmão que já conhece a verdade e ele não é dizimista, nós lamentamos muito, porque ele mostra claramente algumas dificuldades em cumprir com aquilo que deveria ser algo prazeroso para a sua vida e para o seu coração. O oitavo assunto que nós tratamos foi sobre o jejum, né? Sobre o jejum, sobre jejuar como meio de consagração. Tratamos sobre a evangelização, né? Que todo cristão deve evangelizar, e falamos sobre fazer discípulos. Esses foram os assuntos que nós tratamos até aqui. O último foi fazer discípulos, certo? E hoje nós estaremos iniciando um novo assunto, e entendendo que os irmãos que estão chegando agora precisam compreender sobre esses pontos que iremos destacar. O tema, né, que eu trago para que a gente possa detalhar o demais, detalhar o conteúdo, ou ensinar o que temos para passar para os irmãos, é conhecimentos gerais e específicos denominacionais, certo? Então aqui os irmãos vão conhecer um pouco sobre o campo missionário, sobre a igreja, sobre a congregação, sobre a nossa denominação, os documentos. Nós já falamos sobre isso, já colocamos aqui na nossa apresentação. Então quero convidar vocês para dar iniciando o nosso assunto esta noite, sobre conhecimentos gerais e específicos, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, certo? Capítulo 28, nós vamos tentar ao máximo aqui encurtar o tempo e sermos bem objetivos, porque esses assuntos aqui vão se estendendo e a gente vai ter que trabalhar sem perder a essência, né? Sem perder a essência e a necessidade de compreendermos um pouco a respeito dessa situação. Mateus 28, 18 ao 20, ele vai tratar sobre a grande comissão. Então diz assim a palavra de Deus: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, meus queridos, não sei se há necessidade de falarmos sobre esse texto de Mateus 28, 18 ao 20, porque já tratamos dele no assunto passado sobre fazer discípulo, né? O tema aqui é bem claro: vão e façam discípulos de todas as nações. Então já falamos desse texto, até dividimos esse texto e tratamos parte por parte desse texto. Mas por que eu trouxe esse texto novamente aqui para falar de um outro assunto com vocês? Porque é a partir dessa compreensão que nós, como cristãos, temos uma missão a ser cumprida, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, que traz como resultado os assuntos que iremos falar nessa noite, ou iremos iniciar nessa noite, certo? Mas eu gostaria de dizer que a igreja ela precisa compreender essa missão, e que ela está submissa àquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quem comissionou a igreja não foi uma pessoa inferior, mas alguém que está acima de todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra. Então nós fomos comissionados por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Por essa razão, quero só apenas dizer que nós, como cristãos, temos a cumprir uma grande missão, e essa missão que temos a cumprir é que vai trazer resultado sobre os assuntos que iremos falar aqui nesta noite. Mas deixa eu tratar com vocês sobre a introdução. A introdução diz o seguinte: fazer parte da família de Deus, ser a igreja do Senhor é um grande privilégio, mas implica em responsabilidade. Todos aqueles que passaram a seguir a Jesus têm uma missão a ser cumprida. Você pode não ser um missionário, pode não ser chamado para se mudar para outra cidade,
outro estado ou país. Mas isso não significa que você não tem uma missão a cumprir, certo? Anunciar o Evangelho não é uma opção, é um mandamento. Se você foi salvo e restaurado por Jesus, você é chamado para anunciar as boas novas do Evangelho. Isso não deve ser um peso para mim e para você, mas um privilégio. E o resultado desse serviço em obediência é campo missionário, ponto de pregação, congregações e igreja. Lembra que na apresentação passada nós dissemos que iríamos iniciar o nosso estudo por esses pontos agora apresentados: campo missionário, ponto de pregação, congregação e igreja. Quero começar a minha exposição, em primeiro lugar, tratando sobre os conhecimentos gerais de campos missionários, ponto de pregação, congregações e igreja. Então vamos começar pelo campo missionário. E por que vamos começar pelo campo missionário? Tratando do campo missionário, porque nós somos esse campo missionário. Tem mais a ver com a gente vai tratar sobre esse campo, depois os irmãos vão conhecendo os demais como ponto de pregação, congregações e igrejas. Certo? O que é o campo missionário? O campo missionário, meus amados irmãos, é um trabalho inicial. Nesse trabalho inicial é que uma congregação ou igreja nasce, certo? Esse trabalho inicial de campo missionário ele é promovido pelas agências missionárias da IPB, como JMN, PMC, APMT, certo? Sem falar das parceiras, né? Essas juntas missionárias, essas agências missionárias são as responsáveis para abrir trabalhos em lugares que ainda não têm. Nós vamos tratar disso de uma forma bem mais direta quando estivermos tratando sobre os pontos específicos, sobre o conhecimento específico, não sobre os conhecimentos gerais. Mas quem é responsável para abrir campo missionário? As agências missionárias da IPB, certo? Tratando da nossa denominação, certo? E as parceiras, temos as agências missionárias oficiais da IPB, que trabalham diretamente com a IPB, com recursos da IPB e com supervisão da IPB, e temos as agências parceiras, que são agências de pastores, homem de Deus, que se levanta, traz um projeto e se levanta para implantar trabalho em determinadas regiões. No nosso caso, em nossa região, a que tem feito a diferença é o projeto missionário Rumo ao Sertão, certo? O projeto missionário Rumo ao Sertão tem aberto vários campos missionários no RN, no Rio Grande do Norte, no Ceará e agora também na Paraíba. Tem comprado terrenos, construído igrejas e emancipado também igrejas, né? Tanto no RN como no Ceará. Missionários e pastores cedidos a vários estados do Brasil. A agência, o projeto missionário Rumo ao Sertão, ele tem desbravado essa região, né, e outras de uma forma extraordinária. Tem feito grandes trabalhos com pouco recurso e que vale a pena a gente destacar aqui e dizer que um trabalho como esse se torna um trabalho parceiro da IPB, né? É como se fosse uma mão da IPB agindo para a glória de Deus, certo? O presidente do projeto Rumo ao Sertão é o pastor Marcos Severo de Amorim, certo? Ele também é presidente do presbitério Rumo ao Sertão, do qual fazemos parte, e ele é vice-presidente da Junta de Missões, né, da JMN, Junta de Missões Nacional, certo? Pastor Marcos Severo é aquele que Deus tem usado para e com esse propósito de abrir campos e novos trabalhos em todas as regiões. Mas continuamos. Por que iniciamos o nosso assunto dessa noite tratando sobre campo missionário? E aí eu vou responder para você da seguinte forma: porque nós somos um campo missionário. Nós estávamos nesses dias
numa reunião, no estudo, na casa dos irmãos, e tratamos sobre assunto administrativo, e eu, na minha colocação, disse: olha, nós não somos igreja ainda. E um irmão que está chegando agora, né, está fazendo parte do nosso trabalho agora, ele disse: sim, a gente não, quer dizer que não é igreja ainda, né? Eu acredito que nós precisamos tratar sobre esse assunto, porque isso precisa ficar bem entendido, né, por cada um de nós, certo? Então eu comecei tratando sobre campo missionário, porque nós somos o campo missionário. Então precisamos entender sobre isso, compreender sobre isso, certo? O manual presbiteriano, que trata sobre a constituição da igreja, né, presbiteriano no Brasil, no capítulo 2, ele vai tratar sobre a organização das comunidades locais. O artigo 4, o inciso 1, diz assim: ficarão a cargo dos presbitérios, juntas missionárias ou dos conselhos, conforme o caso, comunidades que ainda não podem ter governo próprio, né? Não pode ter governo próprio. Essa é a nossa condição. Trabalho aqui na igreja presbiteriana em Jaguaribe já tem algum tempo, mas infelizmente não alcançou, né, o que poderia ter alcançado, mas Deus sabe todas as coisas, não chegou onde deveria ter chegado, muitas coisas aconteceram e o trabalho terminou não continuando do jeito que iniciou, né, com o grupo que iniciou, e não passou, não teve condições de se tornar igreja oficial, uma igreja independente. Quando a igreja não tem trabalho que está sendo desenvolvido naquela cidade, não tem ainda condições de ter governo próprio, né, ela é um campo missionário, certo? É um campo missionário, ou uma congregação, quando uma igreja assume, né, que não tem nenhuma parceria e torna-se uma congregação. Nós trataremos sobre isso depois. Mas em relação ao campo missionário, é isso que nos diz o manual presbiteriano, certo? Que ficarão a cargo dos presbitérios, juntas missionárias ou dos conselhos, conforme o caso, comunidades que ainda não podem ter governo próprio. Então nós aqui em Jaguaribe, nós somos campo missionário, certo? Do presbitério rumo ao sertão, em parceria com a Junta de Missões Nacional. O presidente da Junta de Missões é o reverendo Arival Dia Casimiro, vice-presidente da Junta de Missões, o reverendo Marcos Severo de Amorim, e o secretário presbítero Rafael R. Viana. E o nosso supervisor de campo aqui é o reverendo Hamilton Rodrigues da Silva Rocha. E eu, presbítero Deusdedis, sou missionário e pastor local desse trabalho, certo? Então essa é a nossa realidade aqui em Jaguaribe. Então nós somos o que? Campo missionário. O que é campo missionário? É o que acabei de falar para vocês há pouco tempo. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: quero concluir a parte geral sobre campo missionário, falando sobre o bem que um campo missionário pode trazer à comunidade local, certo? O campo missionário, ele traz um bem tremendo, aonde ele inicia, onde ele é colocado, para que através dele nasça aí uma congregação ou igreja, tá bom? Então, os bens que esse campo missionário traz: primeiro, para as demais igrejas já estabelecidas no local. O campo missionário, ele vem para a comunidade, para a cidade, e ele traz um bem muito grande para as demais igrejas. Ele não vem para ocupar espaço, aliás, para tomar espaço de ninguém, mas ele vem para somar, certo? Ele vem para somar com as demais igrejas no local. Segundo, para as autoridades responsáveis pela ordem e o bem da sociedade civil. A igreja parte do pressuposto que as autoridades trabalham para o bem do povo. Sendo ela constituída por Deus, a igreja presta também esse serviço por meios espirituais e sociais, certo? Terceiro, para a sociedade local, né? O campo missionário traz um bem muito grande para a sociedade local, ajudando os sofridos, os marginalizados pelo pecado a se libertarem pelo poder da verdade, transformando esse em um cidadão de bem,
temente a Deus e vivendo para a glória de Deus. Por fim, o campo missionário traz um bem muito grande para a população em geral, trazendo conforto, segurança e esperança aos corações. E não podemos esquecer, meus amados irmãos, que um campo missionário é uma congregação ou igreja que está nascendo. Certo? Que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Que vocês possam ter compreendido, entendido, né, essa primeira parte sobre campo missionário. Certo? Espero que vocês tenham compreendido o nosso estudo nessa noite. E no próximo estudo trataremos sobre as partes não mais gerais, mas específicas do campo missionário, né? Missionários, diácono, presbítero e toda a formação da liderança e toda a trajetória, o caminhar que deve seguir um campo missionário até que se torne uma congregação ou igreja, certo? Organizada, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Foi muito bom estar com vocês nessa sexta-feira para realizarmos mais uma reunião de estudo da palavra de Deus. Não esqueça do texto que lemos no início, logo aqui no início do nosso estudo, né? Mateus 28, 18 ao 19. Nós fomos mandados por Jesus para fazermos o trabalho que estamos fazendo. Nós estamos sob a autoridade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra para desenvolvermos o trabalho que estamos desenvolvendo aqui. Então cada um que vem somando conosco, cada um que vem chegando e se unindo a esse trabalho desse campo missionário aqui em Jaguaribe, é mais uma pessoa que Deus tem levantado para trabalhar na sua obra e expandir o seu reino nessa cidade. Então eu e você somos trabalhadores dessa seara. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Quero só passar os avisos aqui aos irmãos, né? Amanhã sábado, amanhã nós estaremos na casa do nosso irmão Jamildo com mais um estudo da palavra de Deus. E domingo estaremos aqui com mais um culto de adoração ao nosso Deus, onde estarei reunindo toda a minha família e estaremos juntos para a glória de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar assim, encerrando esta programação, a programação desta noite. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite, por mais um momento que passamos na Tua presença e por tudo aquilo que falamos ou repassamos aos nossos irmãos para conhecimento de cada um deles. Oro por cada um dos Teus servos e o Senhor faça cada um deles crescer no conhecimento da Tua palavra. Que todos venham entender, ó Deus, o que estamos fazendo e o trabalho que estamos abraçando e os desafios que ainda temos que enfrentar e superar para a glória do Teu nome, para que muito em breve, ó Deus, esse campo missionário se torne uma igreja para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, ao Senhor que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.